no TikTok que tem uma moça que estava explicando que ela tem esquizofrenia, porém, antes dela detectar, né, antes dela entender que ela tinha esquizofrenia, ela achava que ela era médium. E por ela ter destacado esse fato, é que eu trouxe o relato dela para vocês e achei interessante a gente ver. Eu dei até um pouco de risada, porque eu fiquei pensando, será que todas as pessoas que dizem que são médiums, será que elas escutam vozes porque elas também são esquizofrênicas? Enfim, me desculpe por dar risada, mas é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade. Neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos entender. Eu vou trazer dois vídeos dela. Um sobre ela explicando como ela entendeu que ela era esquizofrênica, como ela chegou nesse ponto, né? E aí ela rebate essa questão de achar que ela era médium. E depois ela explica algumas, como é que fala? Algumas coisas que indicam que você pode ter esquizofrenia. Que eu me lembro, acho que é isso, mas vamos ver o vídeo. Eu sou esquizofrênica! Ai, meu Deus, eu sou esquizofrênica. Mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum eu ser esquizofrênica. Eu já aceitei isso e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu descobri quando eu tinha 26 anos. Eu tava aqui no sul, onde eu tô agora passando as férias, na casa da minha irmã. E eu tive a impressão de que extraterrestres me abduziram. Pois é, extraterrestres me abduziram. Tem gente que acredita. Eu acreditava. Então, daí com o tempo, eu comecei a descobrir que os extraterrestres. Não significa que acreditar em extraterrestre significa que você é esquizofrênico, tá? É só se você achar que tem extraterrestre ao seu redor ou fazendo alguma coisa com você. Porque eu conheço pessoas que acreditam em extraterrestres, que existem vida fora, né, desse planeta, que talvez eles estejam observando a gente porque eles têm muitas tecnologias avançadíssimas, mas isso você não acha que, que eles estão aqui ou que eles estão controlando o teu corpo, que é o caso dela, né? Ela estava um pouco fora de si. Mas vamos continuar. eram estavam tendo um complô contra mim. Eles estavam indo contra a minha fé, contra meu Deus, contra a minha história, contra a minha vida. E eu comecei a achar que eles estavam me perseguindo. Eu achava que eles ficavam me vendo, assim, nos lugares, etc. Depois, eu comecei a escutar vozes. Comecei a escutar vozes de pessoas vivas. Comecei a escutar vozes de pessoas vivas falando comigo normalmente. E até então eu escondia isso da minha família, dos meus amigos. Eu vivia esse mundinho na minha cabeça, escondido de todo mundo. Eu falava que eu via espíritos para as pessoas. Eu falava que eu falava com espíritos. E eu falava mesmo, eu via espíritos, etc. E até então eu achava que eu era médium. Aí teve uma vez que eu conversando por telepatia com uma amiga minha falou assim: a minha irmã está com câncer. Aí eu falei: o quê? Aí eu mandei uma mensagem para ela: viu? A sua irmã está com câncer. Conta mais sobre isso, o que aconteceu? Ela tá bem? Aí ela pegou e virou: não, a minha irmã não tá com câncer, tá louca, Beatriz? Eu falei: não, mas você falou pra mim que ela tava com câncer. Ela falou: eu não falei com você isso. Eu falei: não, você falou pra mim por telepatia. Daí ela falou: não, você tá louca, eu não converso por telepatia com você. Aí me deu um gatilho. Eu falei: putz, não é que eu não tô falando com ela por telepatia? E a voz falando comigo: não, ela tá com câncer, ela tá com câncer. Daí eu peguei e procurei um psiquiatra. Aí eu comecei a tomar uma espiridona e parei de ter os surtos. Eu parei. Eu parei de ver espírito, eu parei de sentir as coisas, eu parei de ver, eu parei de escutar. Porque esquizofrênicos é isso. Eles veem o que ninguém vê, eles escutam o que ninguém escuta, eles sentem o que ninguém sente, eles tocam e sentem o que ninguém sente, sabe? Ou seja, assim que ela começou a tomar a medicação, ela parou de ser médium. Segundo ela, né? Parou de ouvir
coisas estranhas, sentir coisas estranhas, porque realmente, uma pessoa que diz ser médium, ela diz que sente, né? Ai, eu vi um vulto atrás de você. Ai, não, nossa, fulano passou perto de mim, eu senti um arrepio. Não tem essas coisas? Gente, juro que depois desse relato, eu comecei a prestar atenção nas pessoas que eu já ouvi, né? Inclusive vídeos de pessoas fazendo essas manifestações na internet, né? De que, ai, olha, eu tô vendo tal coisa na pessoa e eu senti não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, gente, será que todo médium tem um pouco de esquizofrenia? Porque a esquizofrenia que ela tem é pequena. Porque tem muitos esquizofrênicos que escutam vozes e pedem para que eles façam coisas absurdas e horríveis contra eles mesmos ou contra outras pessoas, né? Inclusive, eu já assisti outros vídeos de pessoas que, infelizmente, tinha uma mãe, inclusive, né, em um desses vídeos, que ela tem um quarto específico e ela teve que colocar grade e deixar o filho dela atrás dessas grades, porque quando entrava em surto, e aí, por mais que ele tomasse medicamento, ele entrava em surto, ele agredia ela. Teve uma vez que ela falou que ela deixou a porta aberta porque ele não estava em surto, e aí ele veio e ela estava cozinhando e ela deixou uma faca perto assim da bancada. Ela disse que ele parou em frente, olhou para a faca, olhou para ela e uma voz falou alguma coisa para ele e ele falou assim: Não, a minha mãe não. Não, isso com a minha mãe não. E ele estava respondendo a essa voz sobre a questão da faca. Ele, não, eu não vou fazer isso com ela, não. E ele olhava para a faca. Aí a mãe desesperada, desesperada, clamando por ajuda. E a irmã desse cara chegou, né? A filha dela chegou, começou a conversar com ele e ele se distraiu em relação à faca. Ela pegou a faca e guardou. Então, existem níveis, tá bom? Nesse nível aqui que eu acho que é leve, é o nível onde ela escuta, vê coisas e aí depois fiquei me perguntando, gente, tem uma galera esquizofrênica por aí, talvez, né? Mas vamos continuar aqui. Daí eu tinha isso. E com os remédios eu melhorei completamente. Hoje eu dou aula, sou formada, estudo diariamente, tenho minha vida, sou solteira, tenho minha vida independente, compro minhas roupas, vou ao supermercado, faço minhas necessidades, tomo banho. Enfim, eu tenho uma vida normal como qualquer outra pessoa. Só que eu tive esse momento de surto. E eu me trato. E isso é muito importante se tratar, porque teve vezes que eu parei de tomar o remédio. Talvez em outros vídeos eu conte mais sobre isso. Eu parei de tomar o remédio porque eu achava que eu estava curada. Ou que eu era médium e que não tinha problema nenhum. Eu demorei para aceitar que eu era esquizofrênica, sabe? Eu demorei muito para aceitar. E daí, eu tomando remédio, parava tudo. Eu ficava normal, de novo. O remédio faz muito bem pra mim. Eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E agora, eu peço para que vocês curtem e compartilhem esse vídeo para mais gente ver esse vídeo. Pessoas que são esquizofrênicas, pessoas que não são esquizofrênicas também verem, para terem mais empatias com a gente, sabe? E perceber que é normal você ter esquizofrenia, é normal. Eu descobri isso agora, né, há pouco tempo, que eu sou esquizofrênica. A vida inteira eu fui, só que eu não sabia que eu era. E tem muita gente que pode ser esquizofrênica e não sabe. E tem muita gente que pode ter mais empatia, porque é uma doença muito mal vista pelas pessoas, sabe? As pessoas são tidas como loucas, muitos são internados, a família não entende, não leva no psiquiatra, já interna na hora. Tem muitos casos assim, sabe? Mas graças a Deus eu fui na psiquiatra e me trato. Isso aqui que ela está falando é aquilo que eu falei. Depende do nível da psiquiatria, não, da esquizofrenia, né? Tem vários níveis, então realmente tem pessoas que precisam ser internadas, né? Tem pessoas que têm surtos que precisam ser internadas. Não foi o caso dela, se manifestou de uma forma mais leve e com poucos remédios, pelo que eu entendo.
ela se tratou, mas tem pessoas que tomam muitos remédios, né? E teve um outro vídeo, inclusive, que eu assisti dela, que ela disse assim que ela parou de tomar os remédios porque ela acreditava estar curada, porém, ela tinha certeza que ela era médium e que ela só precisava fazer o quê? Saber como manifestar, eu não sei como explica isso, eu esqueci a palavra que ela disse, que ela tinha que se aprofundar nessa questão, enfim, ela tinha que fazer alguma coisa para controlar esse negócio. E no fim das contas não deu certo, como a gente viu, né? E aí, deixa eu colocar o último vídeo dela aqui rapidinho para vocês ouvirem como se manifesta, o que pode ser esquizofrenia. Eu sou esquizofrênica e agora eu sou esquizofrênica. O que eu faço? Tá bom, é normal ser esquizofrênico. É uma doença como qualquer. Tá, só uma observação. Ela falou que é normal ser esquizofrênico. Não, eu acho que ela quis dizer que a doença, ela acomete muitas pessoas, mas não é normal ser esquizofrênico, gente. Esquizofrenia é uma doença e doenças não são normais, tá? Acho que ela quis dizer isso. Muitas pessoas hoje em dia têm esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença que você pode avistar em várias pessoas, né? Não é uma coisa rara, mas não é normal ser esquizofrênico, ok? Então tá. Como qualquer outra doença, como tireoide, como diabetes, é uma doença que você vai ter que tratar pro resto da sua vida. E é normal, não precisa ficar assustado se você tiver esquizofrenia ou se você conhece alguém que tem esquizofrenia. Eu vou falar para vocês alguns sintomas que eu pesquisei sobre a esquizofrenia, tá bom? Então, uma delas é a alucinação auditiva, visual e tátil. Então, o esquizofrênico, ele sente o que ninguém sente, ele vê o que ninguém vê e ele ouve o que ninguém está ouvindo. Delírios e crenças falsas sobre si mesmo e em relação ao mundo. Normalmente, o esquizofrênico ele tem uma crença que é bem enraizada dentro de si. E ele acredita com toda a força dele nessa crença, normalmente esoterismo, espiritismo, alguma crença bem profunda. E é ela que tá falando, não sou eu. Ela tá falando do como é que é? Ai, desse pessoal que acredita em umas coisas diferentes. E assim, não tô falando que não exista, não sei, cada um com a sua experiência de vida, mas eu sou uma pessoa cética em relação a essas coisas também. Então, cada um acredita no que quiser. Mas se você tá ouvindo vozes, é preferível ir no médico. Sabe? E ele acredita com toda a força dele e é difícil tirar da cabeça dele algum tipo de crença que ele mesmo cria na cabeça dele também. Discurso desorganizado é quando o esquizofrênico ele começa a falar coisas desorganizadas. Ah, tem alguém implantando chip em mim, tem câmeras no meu quarto, essas coisas. Começam a falar coisas desorganizadas que não fazem sentido para a realidade. O paciente também pode apresentar sintomas de humor, como depressão e tristeza profunda. Isso é muito perigoso. É bom fazer o tratamento para não ter esse tipo de comportamento. Sentimentos de inutilidade e culpa excessiva. Ele se culpa pelo fato de estar passando por isso. Perda de interesse em atividades da rotina. Isso é muito comum, até depois do tratamento. O paciente não querer participar das tarefas de rotina, sabe? Lavar louça, tomar banho. Mudanças significativas no apetite. Eu perdi muita fome durante todo o tratamento e antes do tratamento. E isso também acontece com os esquizofrênicos. Ou a gente come muito, ou a gente não come nada. Rápidas alterações no peso. Distúrbio do sono. Isso acontece comigo também. Eu durmo picado. E comportamentos imprudentes. Isso são comportamentos imprudentes, são quando a gente não faz o tratamento, né? Quando a gente deixa de fazer o tratamento e tomar o remédio certinho. Então é por isso que é importante a gente fazer o tratamento, tomar o remédio certinho, tá? Pra gente ter uma vida saudável, uma vida legal, uma vida boa,
ter uma família, ter emprego. Tudo isso que ela falou é interessante, mas outro detalhe, quando ela falou dessa questão, que come muito ou que não come nada, aí não pode dizer que está ligado exatamente à esquizofrenia, porque também pode acontecer com outros distúrbios, como a gente sabe. Tem gente que engorda porque está com depressão, ou tem gente que emagrece porque está com depressão, enfim. É que essa coisa de distúrbio de comida, né, de comer muito, comer pouco, está ligado a várias doenças, não só a esquizofrenia. Eu acho que a esquizofrenia mesmo as pessoas têm que prestar atenção se elas estão vendo coisas e se estão escutando coisas. Eu acho que essas são as duas principais características da esquizofrenia. E principalmente se ela está fazendo, como ela falou, falando coisas desconexas ou, sabe, parecendo que está fora da realidade. Eu acho que tem mais a ver com isso. Agora, meu questionamento também sabe aquelas pessoas que dizem que fazem, como é que fala? Escutam, recebem a mensagem e fazem a carta, tipo o Chico Xavier? Como é que chama isso, gente? Mas sabe, estilo Chico Xavier, que dizem que estão ouvindo a voz, a mensagem, transcreve para o ente querido. Será que essas pessoas não têm um pouco de esquizofrenia também? Fiquei entrando nessas questões, porque se ela achava que ela era médium, que ela estava ouvindo coisas e telepaticamente também, eu fiquei agora duvidando de todo mundo. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado, sim. Se é verdade, eu não sei, cada um tem a sua crença, cada um acredita no que quiser, mas que está cheio de gente doente, dando conselho e ajuda para as pessoas, existe um monte. Precisa ter um pouco mais assim. Aí o pessoal fala, mas Chico Xavier, não sei o quê. Eu não sei da história de Chico Xavier, só sei que ele psicografava, essa é a palavra. Psicografava as cartas. Eu não sei da história dele. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Por que vocês acham que era real? Ou quem acredita, obviamente, né? Mas é isso. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!